Uma boa noite. Boa noite a todos, com chuva, com frio, com tudo que está acontecendo, mas uma boa noite, né? Que a gente possa buscar entender dentro dos desígnios do Pai as questões climáticas, as questões de tristeza, de dor, de desamparo, de desalento dos nossos irmãos, né? E nossas também, né? Porque nada uma situação dessas que acontece assim, aonde mais de 80%, né, dos municípios do estado foram afetados. Então não tem como não afetar uma sociedade inteira, não mobilizar todos. Mas ainda assim, uma boa noite, né? Porque a nossa leitura de hoje diz assim: aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Aquele que vir ao Filho, chegará ao Pai. E então Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende comigo, porque comigo o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. E como demora para a gente entender esses ensinamentos de Jesus, né? Como demora para a gente entender que quando nós estamos com Ele, quando nós estamos com Deus, quando nós temos a nossa fé, né, que nos faz compreender as coisas que acontecem ao nosso redor, como se torna mais leve o nosso fardo. E como quando nós temos a possibilidade de auxiliar os nossos irmãos a carregar o seu fardo, como o nosso fardo se torna ainda mais leve. Como se torna mais leve o nosso fardo. Quando a gente consegue estender a mão para o nosso irmão e dizer para ele: deixa que eu te ajudo aqui. As lições que nós estamos tendo nesses últimos dias são bem fortes, né? As lições estão bem pesadas. Mas para isso a gente tem os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, né? Que Ele diz: vinde a mim, aquele que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que a gente pode esquecer num momento desses de ir até o nosso Senhor Jesus? Como que a gente pode primeiro agir na emoção, agir na força bruta, né? Sem lembrar de pedir para o nosso Senhor Jesus nos dar força, aliviar o peso do fardo que estamos carregando, né? Aliviar um pouco o fardo dos nossos irmãos. São tantas histórias, tantas vidas devastadas numa situação dessa. É um imenso quebra-cabeça. Cada pedacinho de uma história de uma vida, de uma família, de pessoas. Desde as pessoas mais humildes, que já passaram por dificuldade na vida,
até pessoas que não sabiam o que era isso, né? Pessoas trabalhadoras que labutavam para o seu dia a dia, para ter suas coisas, mas que conseguiam, de alguma forma, se manterem num patamar estável. Até empresários, grandes empresários foram afetados. Talvez vocês digam, não, mas os grandes empresários vão se reerguer. Com certeza. E graças a Deus, né? Porque essas pessoas vão precisar dos seus empregos de volta, né? Vão precisar trabalhar, vão precisar transitar. A água vai baixar. Em algum momento ela vai baixar. E a vida tem que voltar. E todos vão precisar estar fortes. Todos vão precisar estar em pé para seguir. Aqueles que puderem, né, já estar voltando ao seu trabalho, movimentando a economia, que não precisar mais depender do auxílio de outras pessoas, que maravilha, que bênção. Mas tem aqueles que vão ficar ainda muito tempo sem conseguir fazer isso. Mas que ainda assim, não fazendo demagogia e nem desdenhando a dor do outro, né? Mas que ainda assim cada um de nós possa aprender alguma coisa com isso. Nem que seja aprender a nossa real situação no planeta. Quem somos nós neste planeta? O que nós estamos fazendo aqui? Por que alguns foram afetados e outros não? Né? Será que Deus escolhe punir alguns de nós e outros não? Que a gente possa questionar e chegar a um entendimento do que realmente está acontecendo, o que realmente a gente precisa fazer nesse momento. Que a gente possa se unir em oração para mudar o egrégor do planeta, principalmente o egrégor do nosso país. Se percebe uma onda de amor percorrendo as estradas do Brasil em direção ao nosso estado. E isso já é uma mudança de egrégor. Pessoas de todos os lugares correndo em direção a um lugar só, querendo ver as pessoas bem na medida do possível, querendo amenizar a dor e o sofrimento do seu irmão. E que isso possa estar nos fortalecendo, possa nos fazer pessoas gratas, possa nos fazer compreender o que realmente nós estamos fazendo aqui. O que a gente veio, né, fazer nesse planeta. E quando Jesus diz assim, vinde a mim, aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o momento de nos voltarmos para a cruz do nosso Senhor Jesus, elevarmos o nosso pensamento em oração, agradecendo a cada detalhe da nossa vida, né? E pedindo para Ele que alivie as nossas dores, pedindo para Ele que alivie a dor dos nossos irmãos que estão passando por toda essa situação. Gente, não tá fácil para essas pessoas. Deixaram tudo para trás e a grande maioria está vivendo entre pessoas estranhas, pessoas que nunca viram, culturas diferentes, costumes diferentes, e estão precisando se adaptar. Vai ficar coisas boas disso tudo? Vai.
Tenho certeza que vai ficar grandes amizades de pessoas que se apoiaram umas às outras, as lições que esses voluntários estão dando, trabalhando, as doações que as pessoas se doaram para ajudar todos, vai ficar muita coisa boa. Mas precisa mesmo ficar alguma coisa boa no momento de tamanha dor e pânico. Me chamou muito a atenção, acho que eu já falei aqui, as crianças que foram resgatadas, né? Que agora parece que não tem tanto mais pessoas dentro d'água, não estão mais resgatando ninguém. Só aquelas pessoas que não quiseram realmente sair das suas casas, que ainda estão numa parte seca da casa e não quiseram sair, né? Mas me chamou muito a atenção as crianças sendo resgatadas, os bebês. Eles não choravam. Eles estavam estáticos assim, sem entender o que estava acontecendo. As crianças com os olhinhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo, mas tu não via as crianças chorando como se vê em outras situações, né? Em outras situações assim de desespero. Foi uma coisa tão sem explicação na cabeça de todos nós, que eu acho que as crianças não conseguiram assimilar o que estava acontecendo. Porque eles estavam todos, a grande maioria, estáticos, com os olhos arregalados. E eu acho que é mais ou menos como todos nós estamos. Estáticos, sem entender o que realmente aconteceu. Ninguém acreditava que a água ia subir tanto, né? Por isso as pessoas não saíram mais. Elas não acreditavam. Não, vai vir até ali e não vai vir mais. E aquilo foi questão de meia hora, 20 minutos em alguns lugares, e a água já estava na janela das casas. Então acho que está todo mundo ainda muito de olho arregalado, sem saber o que está acontecendo exatamente. Mas o bom disso tudo é que muita gente, né, não ficou estático. Muita gente saiu correndo, se mexeu e foi fazer. E muitas vidas foram salvas, graças a essas pessoas que não ficaram estáticas. E muitas pessoas correram e limparam os seus roupeiros e limparam os seus armários e compraram mantimentos e se juntaram e fizeram vaquinha. Então essa união do povo, né? Essa união do ser humano pelo ser humano, com certeza lançou uma camada maravilhosa de luz, né? Ajudou muito o trabalho do mundo espiritual. Só essa energia de luz, né? Ajudou muito o trabalho do mundo espiritual e está ajudando ainda, né? Então, nós precisamos continuar ajudando o mundo espiritual nesse momento, através das nossas orações. Aqueles que puderem se juntar a nós, né? Todos os dias, às 19h30, bota o relógio a despertar um pouquinho ali, 2 minutinhos antes. E para por 5 minutos. 5 minutos. Eleva o seu pensamento a Deus, né? Em agradecimento pelas bênçãos recebidas, mas principalmente a favor do nosso estado, a favor das pessoas desamparadas, né? Para que isso tudo possa se resolver o mais rápido possível, para essas pessoas poderem recuperar, né, a sua vida, recuperar a sua dignidade. E através dessa corrente de oração a gente vai estar auxiliando o trabalho no mundo espiritual. Porque o trabalho do mundo espiritual num momento desses ele é bem corrido, bem pegado. Precisa muito da nossa ajuda. Aqueles que puderem se colocar à disposição, né, na hora de dormir, se colocar à disposição para trabalhar no mundo espiritual também é bem importante, né, porque precisa muito, né,
poder resgatar essas pessoas que desencarnaram, para poder conversar com as pessoas que ficaram encarnadas e não estão se conformando com a situação. Então, a gente pode se colocar à disposição do mundo espiritual a hora que a gente for dormir, para trabalhar mais um pouco enquanto dorme, né? Porque o mundo espiritual não para, então a gente também não precisa parar. O corpo dorme e a gente trabalha mais um pouco. Tá bom, gente? Então, assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a gente possa estar com o nosso Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida e sentir a presença dele, que o nosso fardo vai se tornar mais leve de verdade. Como diz a minha amiga Nete Guimarães, né? Amiga, no entanto, que eu nem conheço ela, mas isso é provado cientificamente, né? Quando nós estamos felizes, quando nós estamos com um amigo, o peso que a gente carrega não parece ser tão pesado, né? Se tu tá conversando, se tu tá distraído, tu vai caminhando, carregando aquela sacola, quando tu vê, já chegou no lugar e a sacola não estava tão pesada. Então imagina se nós estamos com o nosso Senhor Jesus nesses momentos que o peso está parecendo muito pesado, com certeza ele vai se tornar mais leve, tá bom? Então hoje a gente vai chamar aqui o seu Oxóssi, tá? Para explanar mais um pouco sobre o fardo e o jugo e toda essa história que está acontecendo no nosso país, vamos dizer, né? Porque o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, então é uma coisa que está acontecendo no país, não é apenas no nosso estado, tá? Está atingindo o país inteiro e o mundo, né? Todos nós somos uma coisa só, tá bom? Um salve pros filhos, né? Um salve. Um salve, Pai Oxalá. Salve. Um salve, Mãe Manjá. Salve. Salve todos os caboclos das matas. Salve. Salve o Rei da Pedreira, seu Xangô. Salve. Salve, Senhor Oxum. Salve. Salve todas as falanges de Preto Velho. Salve. As falanges dos Quelês. Salve. Que cada um possa estar se fortalecendo nesse momento para trabalhar naquilo que se foi determinado. Que cada uma das entidades de luz possa estar recebendo a força da oração dos irmãos na face da terra. Então hoje, em meio a tanta turbulência, né, que os filhos estão passando, alguns vão dizer que está se tornando uma coisa repetitiva, né? Se repete, se fala, só se fala nisso. Meus filhos, precisa se falar nisso. Precisa se falar muito e muito e muito e muito, para que as pessoas consigam compreender a grandiosidade do acontecimento. A catástrofe terrena visível aos olhos humanos e a grandiosidade no mundo espiritual do trabalho dos voluntários espirituais, chegando em cada cantinho onde tem um desencarnado para acolher esse irmão. São caravanas que precisam chegar nos pontos aonde os encarnados não chegam. Precisam chegar naquele lugar aonde aquele corpo nunca vai ser encontrado.
mas o espírito precisa sair dali. Precisam quebrar a barreira das trevas, porque nesses momentos as trevas se aproveitam da situação. Não só no invisível, como no visível. E os filhos estão vendo a todo dia as trevas agindo sorrateiramente nos cantos aonde a luz está. Não é, meus filhos? Então aquele irmão mais desavisado recebe aquela influência negativa e toma atitudes que não deveria tomar. Precisamos, meus irmãos, orar, mas orar fervorosamente por todo aquele que tem o poder de decisão na mão neste momento. Não somente pelos governantes, que são os que detêm maior poder, muito por eles, mas por cada um daquele irmão que está ali controlando um lugar onde tem as pessoas fragilizadas, sabe? Por cada um que está controlando aonde está chegando os alimentos, onde está chegando as roupas. Precisamos orar fervorosamente. Porque muitas vezes essa pessoa está meio desavisada do mundo espiritual e recebe uma intuição do mal e faz as coisas não exatamente como deveria ser. Toda a luz que foi providenciada nesse momento através das entidades, através do amor do povo, do calor, da força da oração, pode ser atrapalhada por essas intuições. O momento que se faz mais crucial as orações e a emanação de amor, para que se não se deixe se infiltrar as sombras. Que cada um faça a sua parte na doação do material, mas principalmente que cada um faça a sua parte na doação do amor e do espiritual. O espiritual tem que ser fortalecido em muito, para que tudo isso não seja uma perda de tempo, não seja apenas dor e ranger de dentes. O espiritual tem que estar muito fortalecido neste momento. Não é apenas se dizer espiritualista, cristão, budista, umbandista, seja lá o que for. Não é apenas se dizer, é ser de verdade. É acolher de verdade os ensinamentos de cada um desses livros sagrados. É entender a Bíblia, as explicações, os ensinamentos de Jesus Cristo. É entender o Alcorão, é entender tudo que é ensinado dentro dos seus tempos. E se unir, e orar muito, se reunir, fazer orações no mesmo horário, para a corrente ser mais forte. Porque a parte bruta já está sendo feita.
como a filha disse, se ofereçam como voluntários durante o seu sono para trabalhar no mundo espiritual. Acordarão um pouco mais cansado, talvez, mas com a sensação do dever cumprido. Porque é muito importante que se mantenha conexão com Jesus Cristo. Porque só Ele vai conseguir aliviar o fardo nesse momento. Lá no fundo das matas virgens, o trabalho não para. Trabalho de recomposição do solo do planeta. O trabalho de recomposição da vegetação que está se perdendo. Para que o planeta suporte. Outra coisa muito importante que foi dita. Isso que está acontecendo no planeta, no país. Tudo é uma coisa só. Então, o que acontece com meu irmão, milhares de quilômetros de distância, acontece comigo. E o que está acontecendo é no planeta, reflete em tudo. Não pense os que estão longe, que isso não é da sua conta. É da conta de todos. Então que cada um faça a sua parte. O mundo espiritual está trabalhando para recuperar tudo isso, essa parte do planeta. Mas precisamos recuperar a espiritualidade humana, o amor ao próximo, o cuidado com os animais, o cuidado com as florestas, a recuperação das matas que estão se esvaindo morro abaixo. Cada cantinho aonde tiver um ser vivo nesse planeta precisa da atenção. E como eu disse, o trabalho da luz para resgatar especialmente aqueles que desencarnaram, humanídeos, animais, vegetais, ele está sendo imenso. O sofrimento dos animais de abate, tratados como prejuízo, não como vidas, no momento do desencarne pela água, é extremo. Aves, gado, porcos, vemos, graças a Deus, a salvação dos animais de estimação. Não, nem todos, né? Alguns pereceram. Mas esses outros, ninguém se preocupa.
que eram vidas sem mercadorias perdidas. E o trabalho do mundo espiritual para resgatar esses animais desencarnados está sendo grande. Então, meus irmãos, especialmente nas florestas de onde eu venho, toda a vida importa. O que vai acontecer com um ecossistema aonde milhares de formigas, milhares de abelhas, milhares de gafanhotos e outros insetos importantes para o planeta morreram. Não é só a água, a casa, os bens materiais que também importam. Não podemos chegar para uma pessoa que perdeu tudo o que vivia e dizer: isso não importa. O que importa é que você está vivo. Não podemos ser insensíveis a esse ponto. Importa. Mas não é só isso, meus irmãos. Tem muito mais coisa com que se preocupar nesse momento. Muito mais. É muito maior do que os olhos conseguem enxergar. Por isso o trabalho espiritual de qualquer religião, seja qual for o templo que você trabalha, que você cultua, quem seja a sua divindade, esse trabalho é muito importante. Que se possa orar pelo planeta fervorosamente, de verdade. Porque o que está acontecendo aqui não é para aqui, não fica só aqui. Move todo o planeta. Move milhões e milhões de vidas devastadas. Só se contabiliza as vidas humanas, mais ou menos. Terão muito mais do que será contabilizado por que não foram encontrados. Então não pode se contabilizar. Mas e as outras vidas? E os nossos outros irmãos? Que se propuseram a passar por isso para que se compreenda a real importância da união planetária e interplanetária. Para que se compreenda que o índio no meio do mato é um ser humano, que a onça é um ser vivo, que o jacaré, o macaco, meus irmãos não têm ideia da quantidade de macacos que desencarnaram. Não se tem ideia. Ninguém tem ideia da quantidade de seres que desencarnaram. Num cantinho do planeta, segundo o que se fala, lá no sul, lá na ponta,
onde ninguém vai, não se tem cultura, não se tem nada. Um dia entenderão que o que acontece aqui não é aqui, é no planeta. Por que aqui? O que aconteceu? Por que somos maus? Por que somos bons? Por que isso? Não existe porquê. Aconteceu, está acontecendo, vai passar, as coisas vão se resolver, mas o reflexo é para o planeta inteiro. E a mudança interior de cada um que está passando por isso é eminente e urgente. Não podemos passar por isso como se não fosse conosco. Não podemos fazer de conta que não estamos vendo as coisas acontecer. É conosco. Se tiver R$1, dê para o seu irmão que não tem nenhum. Se tiver 1 centavo, dê para o seu irmão que não tem nenhum. Porque você tem a sua casa, ele não tem nada. Se tiver um animalzinho ali na rua sofrendo, alcance um prato de comida para ele. Porque essa é a razão de todas as catástrofes. Fazer com que a humanidade se torne humana, humanitária, amorosa. Por mais que se faça, a sensação é de que não se fez muito para aqueles que realmente têm amor no coração. Por mais que faça, que tire, que doe, que ore, parece que ainda falta, que eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. Essa é a sensação que tem que ficar. Eu sempre posso fazer mais. E quando eu já tiver feito tudo, eu faço mais um pouco. Eu posso juntar uma formiguinha que está se afogando numa poça d'água. Eu sempre posso fazer mais um pouco. Porque com nosso Senhor Jesus Cristo, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então que nós estejamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, aliviando o nosso fardo e o fardo dos nossos irmãos necessitados. E talvez os filhos ainda vejam mais uma reunião, mais outra, não sei mais quantas, falando sobre esse assunto. Cada uma com a visão do irmão que estiver falando naquele momento. Mas vai ser falado. Não podemos deixar cair em esquecimento. Tem muito trabalho pela frente. Fomos avisados que teria muito trabalho pela frente e muitos não acreditaram. Que o nosso Senhor Jesus nos dê a força, alivie, se for possível, o fardo de cada um dos irmãos. Faça com que a brisa suave do amor toque na face de cada um, acalentando aqueles que estão sofrendo e fortalecendo aqueles que estão auxiliando, para que não esmoreça.
e principalmente intuindo aqueles que nada fizeram a se mover e fazer, porque cada gesto nesse momento é importante. Eu deixo os meus irmãos com esse pensamento. Cada gesto é importante. Um salve a todos os irmãos do planeta. Um salve e uma boa noite a todos. Até a próxima semana.